Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da nova porção semanal da Torá, Parashá Tetzaveh. Está dito no seu primeiro passuco, no seu primeiro verso: e tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, para acender a lâmpada contínua. A lâmpada contínua é o candelabro de 7 braços, a menorá. E ela só podia ser acesa com azeite de oliva puro. E era isso que os filhos de Israel deveriam ser capazes de produzir e trazer até Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu destinar esse azeite de oliva puro, o Mishkan, para o acendimento da menorá, que só podia ser feito pelo sumo sacerdote, pelo Kohen Gadol. Nós já conhecemos essa lição porque nos lembramos do mais importante milagre de Hanukkah. Depois que os Hashmonaim venceram os gregos em batalha e nós reassumimos o controle do Beit HaMikdash, nós o purificamos o templo, para logo em seguida acender a menorá. Mas só que nós verificamos que só havia um único vasilhame, com o selo do Kohen Gadol, e esse selo atestava que ali se encontrava o azeite de oliva mais puro. Mas o nosso povo precisava de 8 dias para produzir mais desse azeite de oliva, e o grande milagre que a Kadosh Baruch Hu produziu em Hanukkah foi o fato de que a menorá ficou acesa por 8 dias, embora nós só tivéssemos óleo para um único dia. Como é que se produz o azeite de oliva mais puro? Nós colhemos as olivas que estão na copa da oliveira, que são as que recebem mais sol. E nós batemos. Na primeira batida, nós extraímos uma gota de azeite. Essa gota é que constitui o azeite de oliva mais puro. E Rashi nos ensina que o Beit HaMikdash utilizava o azeite de oliva puro para várias finalidades. Por exemplo, para banhar os korbanot, os sacrifícios. Mas o azeite de oliva que era utilizado para essas outras finalidades, ele não precisava ser tão puro como aquele que era utilizado na menorá. Ele podia ter resíduos, ou seja, ele podia ter shemarim. E é curioso perceber que nas nossas casas nós adotamos uma lógica justamente inversa à lógica do Mishkan, do Beit HaMikdash. Por quê? Porque o azeite de oliva mais puro, quando nós temos esse azeite, nós utilizamos na nossa mesa para banhar o nosso alimento. E no passado, quando não havia energia elétrica, nós usávamos o azeite de oliva e outros óleos extraídos de outros vegetais para acender as velas de Shabat ou para iluminar as nossas residências. Portanto, lembre-se desse paradigma fundamental. Para iluminação, só o azeite mais puro. E o rabino Moshe Feinstein, um dos maiores sábios da geração anterior, escreveu no seu livro Darash Moshe que existe aqui, no segredo do azeite de oliva, poderosas lições para todos aqueles que lideram o nosso povo e que transmitem a Torá, para poder ensinar o caminho ao povo judeu, e para poder transmitir a Torá, é preciso que essa pessoa, nas suas ações, aos olhos de todos do nosso povo, só se comporte de maneira reta, que tenha uma conduta marcada por ações boas. Vejam, Moshe Rabbeinu, que liderou o nosso povo durante 40 anos, e nós sabemos que ele era o mais humilde dos servidores de Akadosh Baruch Hu, enfrentou oposição. Korah disse a Moshe, que ele não aceitava a sua escolha do sumo sacerdote, porque Korah achava que Moshe havia cometido um ato de nepotismo ao escolher o seu irmão para sumo sacerdote. Mas Moshe tentou explicar esse mal entendido a Korah, dizendo a ele que essa escolha vinha dos céus, que era uma escolha de Hashem e não dele. Ele tentou explicar. Muitas vezes uma liderança, alguém que transmite a Torá, pode não ser adequadamente compreendido, haver uma divergência de interpretação, mas uma boa explicação resolve o assunto. Nós não podemos desqualificar uma pessoa porque não entendemos as suas ações, porque não conseguimos interpretar corretamente. Nós devemos pedir a essa pessoa explicações, mas Korah não aceitou as explicações. Por quê? Porque ele era uma pessoa que sempre julgava o outro para o mal. Portanto, essas pessoas que julgam o outro para o mal, quase sempre elas são motivadas pelos seus caprichos. Qual era o capricho de Korah? Ele queria ser o sumo sacerdote. Por isso que ele não aceitou a escolha de Arão. Pessoas assim sempre julgam para o mal e acham que tudo que os outros fazem é sempre o que? Ruim. Que nada do que o outro é capaz de fazer seja bom.
Se há algo de negativo nas ações de um indivíduo que exerce a função de liderança do nosso povo e que transmite a Torá, evidentemente nós não devemos nos interessar por quaisquer esclarecimento, por quaisquer explicações, porque você precisa ser íntegro, as suas condutas precisam ser absolutamente íntegras, mas é importante dizer que nós devemos julgar uma pessoa sempre para o bem, mas julgar para o bem não é colocar uma viseira diante dos nossos olhos para que nós não possamos enxergar que muitas vezes as pessoas se desviam do caminho e as ações delas não são tão retas assim. Quem ensina a Torá deve mostrar sempre um caminho reto. E ele demonstra esse caminho reto, sobretudo, a partir das suas próprias ações. Pois, do contrário, esse indivíduo não é digno de conduzir o nosso povo, nem na sua condição de liderança, nem na condição de mestre, né, da Torá. E esse é o grande segredo que está contido, né, no azeite de oliva puro que era utilizado para o acendimento da menorá. Só esse azeite de oliva, o mais puro, é o apto para a iluminação. Só os atos mais puros, daqueles que têm uma vida reta, os dignifica para o exercício da liderança. E o resíduo, shemarim, expressa justamente a ausência do quê? De integridade, de pureza. É claro que essas pessoas podem se corrigir através de um longo caminho de refinamento das suas ações, mas enquanto isso não ocorre, elas não podem tomar para si a condição de liderança. E essa é a grande crítica que nós, judeus ortodoxos, fazemos de todo o judaísmo reformista. Uma pessoa, né, um rabino que não cumpre o Shabat não pode ensinar a Torá. Um rabino que não cumpre as leis de unidade, pureza familiar, não pode ensinar a Torá. Um rabino que não come comida kashá, que come na sua casa um misto quente, não pode ensinar a Torá. Portanto, os rabinos reformistas não devem ser dignos de crédito. Nós não podemos adquirir o conhecimento da Torá por meio deles, nós devemos, ao contrário, nos afastarmos dele e buscarmos aqueles que nos oferecem um conhecimento que seja puro. Assim como nós não podemos dar crédito àqueles que mercadejam com a Torá. Vejam, meus amigos, a Torá não pode ser objeto de comércio. Vejam, um rabino aqui em Israel que dá aulas numa yeshivá, né, um mestre da Torá que dá aula numa yeshivá, ele recebe o pagamento. A yeshivá paga pelo trabalho que ele realiza na yeshivá como professor, como mestre, mas não é o aluno que dá o dinheiro ao rabino. O aluno, quando tem que pagar alguma coisa, ele paga a yeshivá. Muitas vezes a yeshivá tem financiamento externo, patrocinadores, e com esses recursos são pagos, né, todos aqueles que trabalham na yeshivá, desde os funcionários da limpeza até o Rosh Yeshivá, aquele que exerce o papel mais importante de liderança na yeshivá. Jamais nós podemos admitir ou aceitar que alguém utilize o sagrado conhecimento da Torá para obter vantagens pecuniárias, para obter vantagens financeiras. Uma pessoa que cobra pelo ensinamento da Torá, nós devemos nos afastar dessa pessoa. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo aqui, mas é preciso ser dito isso. Porque a Torá mesmo nos ensina que o seu conhecimento não é objeto de comércio. E é preciso lembrar, sobretudo, que aqueles que transmitem o conhecimento da Torá, estão ensinando os jovens, né, as nossas crianças, as futuras gerações. E esses devem receber, sobretudo estes, devem receber um ensinamento puro. Por quê? Para que eles não tropecem no caminho. Deixe que Deus coloque os desafios para a vida de cada um de nós. Nós não precisamos, né, fazer com que as pessoas cometam erros por nós termos ensinado coisas a elas que estão erradas. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Eu não posso dizer a um noético que ele pode se casar debaixo de uma rupá, porque debaixo de uma rupá só um judeu pode se casar. E quando eu digo ao noético que ele não deve se casar num registro civil, num cartório, né, próprio para isso, mas que ele deve se casar numa rupá, ou ele pode se casar numa rupá, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando pedras no caminho. Eu estou, na verdade, dificultando o caminho de um cego, alguém que não tem o conhecimento e que, ao receber o conhecimento de boa fé, espera que esse conhecimento o aproxime de Akadosh Baruch Hu. Mas tem muita gente por aí que está ensinando Torá errado. E, na verdade, está fazendo o quê?
está fazendo com que as pessoas tropecem cada vez mais pelo caminho de modo a se afastarem de Hashem, quando o objetivo delas, quando aquilo que elas realmente buscam é se aproximar do Criador. Mas os ensinamentos relativos ao azeite puro, que era utilizado na menorá, não terminam por aí. Vejam, quando o sumo sacerdote subia 3 degraus para acender cada um dos braços do candelabro, ele deveria manter a chama acesa, de modo que o pavio se encandecesse, e o óleo fosse capaz de, com esse pavio, manter a chama acesa, sem que fosse necessário mais, né, a fonte de calor oferecida pelo sumo sacerdote. Você vai dizer, mas Átila, que importância tem saber que o pavio precisava sustentar o fogo sozinho, sem o auxílio do sumo sacerdote? O que a Torá está nos ensinando aqui é muito simples, meus amigos. Da mesma forma como cada um dos copos, dos braços, do candelabro deveria ser capaz de manter acesa a chama independente, nós devemos ser capazes de seguir crescendo. Como é que nós podemos seguir crescendo quando nós não recebemos uma ferramenta adequada, uma ferramenta que nos confere autonomia no pensamento, que nos permite discernir e seguir nos elevando espiritualmente? Portanto, é preciso, né, que nós empolguemos as pessoas para que elas possam se acender sozinhas. É claro que todo estudo da Torá precisa de um acompanhamento rabínico, precisa de um judeu estudioso da Torá que ensine aquela pessoa. Mas é óbvio que chega um determinado momento que essa pessoa é capaz de seguir, né, estudando sem uma tutela contínua e permanente, né, de um rabino. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Para se elevar espiritualmente, é preciso literalmente empolgar as pessoas com o caminho de Hashem, com a sabedoria que está contida no caminho de Hashem. E para terminar, gostaria de acrescentar ainda uma sabedoria adicional. Vocês sabem que durante o inverno nós temos um número de horas, né, em que a escuridão é maior do que nos dias de verão. Mas a Torá nos diz que a mesma quantidade de horas deveria ser colocado na menorá, tanto no inverno quanto no verão. Embora sobrasse uma certa quantidade de óleo no verão, porque no verão nós temos dias mais longos, e portanto era necessário iluminar a menorá, né? A menorá iluminava o Beit HaMikdash por um número de horas menor. O que nós devemos aprender disso? Nós devemos aprender o seguinte: há pessoas que aprendem com maior facilidade, e outras que têm mais dificuldade, mas nós devemos ter o maior empenho, né, o maior esforço possível para auxiliar tanto aqueles que têm facilidade de aprender, né, o conhecimento da Torá, como aqueles que enfrentam maior dificuldade. Nós não devemos fazer essa distinção, muito pelo contrário. Nós devemos nos dedicar plenamente a todos aqueles que buscam o nosso povo para adquirir, para aprender a sabedoria da Torá com uma única finalidade: andar pelos caminhos de Hashem, meus amigos. Vai!